Boa tarde, gente, tudo bem? Nós somos o grupo 2 e o nosso tema é biohidrogênio. Aqui eu trouxe um breve sumário que a visão geral do que nós vamos ver. Então, uma introdução ao biohidrogênio, uma visão geral dos métodos de produção dele, os métodos mais focados na fermentação, desafios, vantagens, aplicações do biohidrogênio e um estudo de caso. Então, começando pela introdução. O nosso contexto inicial é a nossa premente necessidade da diminuição do uso de combustíveis fósseis, né, para fazer a contenção das mudanças climáticas. Johan Hagström, diretor do Instituto Potsdam, ele traz para a gente, numa das suas entrevistas recentes, para a gente conter o aumento de 1,5 graus Celsius de aquecimento do planeta, requer a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis e a gente precisa atingir emissões zero até 2050 para a gente conter esse aumento de temperatura global. E aí nós temos o hidrogênio como uma alternativa que é renovável, um combustível renovável, ele traz baixo impacto ambiental e com a possibilidade de usar resíduos, principalmente industriais, sendo duplamente vantajoso por esse motivo. Aqui eu trouxe alguns exemplos encontrados na literatura da utilização de resíduos, como resíduos de cozinha, resíduos de água utilizada por indústrias, águas residuais, na indústria do arroz, também água residual nas indústrias de cervejaria, produção de hidrogênio a partir de restos de frutas e vegetais também. Então, nós temos uma ampla gama de resíduos que podem ser utilizados para a sua obtenção, a obtenção do hidrogênio. Aqui nós temos vantagens e como produzir. Então, as vantagens de se utilizar o hidrogênio gasoso como fonte de combustível é que ele possui elevado poder calorífico. Então, isso para a gente significa que nós temos uma grande quantidade de energia por unidade de massa. E outro ponto muito positivo, além dos que nós já falamos anteriormente, é que a sua combustão ela vai gerar água como resíduo. Então, nós não teremos a emissão de gases. Mas, para produzi-lo, a gente sabe que o hidrogênio ele está muito presente na natureza em substâncias orgânicas, mas ele sempre está presente em uma combinação. É muito raro de encontrá-lo na sua forma molecular, que é a fonte utilizada como fonte de energia. Então, esse hidrogênio gasoso ele precisa ser produzido ou derivado de algum processo. Aqui eu trouxe os meios mais tradicionais, meios possíveis de você obter um hidrogênio molecular. Então, a gente tem processos químicos, só que eles são dependentes de combustíveis fósseis, como a gasificação do carvão, a reforma do metano, não serve ao nosso interesse. Também temos a eletrólise da água, em que a gente tem a passagem de uma corrente elétrica que quebra a água para separar em moléculas de oxigênio e hidrogênio, e a princípio pode até parecer um método promissor, mas ele consome grande quantidade de energia. E se essa energia, para passar essa corrente elétrica e fazer esse método, ela vir derivada de combustíveis fósseis, também perde sentido, não é interessante para nós, e aumenta-se o impacto ambiental. Por isso que a gente tem o biohidrogênio, que ele vem sendo obtido por meio de reações químicas realizadas por micro-organismos. Então, ele é, de fato, uma alternativa mais limpa, em questão de impacto ambiental, principalmente, e ele emite menos poluentes, né? E aí, quanto ao biohidrogênio, nós temos três principais processos para sua produção: a biofotólise, a eletrólise microbiana e métodos fermentativos, que nós vamos falar com mais detalhes sobre isso. Então, uma visão geral desses métodos de produção é a biofotólise, que ele é dependente da luz, onde a gente usa microalgas e cianobactérias específicas que vão utilizar a luz para quebrar as moléculas de água e gerar hidrogênio. E a gente tem esse método, ele pode ser tanto direto quanto indireto, onde a gente tem etapas separadas e fases intermediárias até a obtenção do hidrogênio gasoso. Nós também temos as células de eletrólise microbiana, onde nós temos bactérias eletroquimicamente ativas que vão decompor compostos orgânicos em CO2, elétrons e prótons, e esses elétrons eles vão ser transferidos ao ânodo e os prótons vão ser transferidos para a solução. Com a adição de uma voltagem externa, os elétrons vão fluir até o cátodo, onde eles vão se unir aos prótons para formar hidrogênio gasoso, hidrogênio molecular.
Apesar de a gente ter essa necessidade dessa energia externa para fazer essa adição de voltagem, esse processo ele pode ser mais econômico com os substratos mais baratos, como carboidrato simples ou águas industriais residuais. E o nosso destaque de métodos de produção de hidrogênio são os processos fermentativos, onde a gente tem fotofermentação e fermentação escura como principais exemplos. E a gente vai falar um pouquinho deles agora. Beleza, agora sobre a fermentação escura. Ele é um processo de fermentação anaeróbia, ou seja, ele ocorre sem a presença de oxigênio e na ausência de luz. Ele é feito por alguns gêneros de bactérias, como Clostridia, Escherichia, Citrobacter e Bacillus. As vantagens desse método é que ele opera em condições do ambiente, então você não precisa de um ambiente tão controlado e diverso para poder fazer essa fermentação. Ele tem um tempo reduzido de reação e, como a Ana Clara já falou, a Maria Clara falou, ele pode ser feito a partir de substratos orgânicos residuais, apesar de ter um baixo rendimento. Por isso, o substrato ideal para esse tipo de fermentação são substratos ricos em celulose. É esperado que 100 bilhões de toneladas de plantas equivalham a 640 bilhões de barris fósseis, barris de petróleo. Então, o uso desse substrato pode aumentar muito a produção com um substrato renovável, que não tem tanto impacto. E por esses substratos ricos em celulose terem a presença da hemicelulose e da lignina, como a gente pode ver na imagem, é preciso que seja feito um pré-tratamento desse substrato para que ele possa ser usado para essa fermentação. Por isso, ele pode se tornar um processo um pouco mais caro e dispendioso, por conta desse pré-tratamento que pode ser difícil de ser feito. E como o hidrogênio ele é produzido, né, na fermentação escura? Ele, nas bactérias Clostridium, do gênero Clostridium, eles fazem parte da manutenção da via glicolítica, porque ele é formado a partir da reoxidação de carregadores de elétrons. A gente pode ver que a gente tem o NAD+, que ele é reduzido em NADH, na quebra da glicose. Então, esse NADH, ele tem que ser reoxidado para poder voltar para essa via e a via glicolítica não parar. Então, ali a gente vê embaixo que o NADH, junto com a ferredoxina, ele vai ser realmente reoxidado, e a ferredoxina ela vai precisar ser reoxidada também. Então, a hidrogenase ela vai juntar duas ferredoxinas reduzidas com dois prótons e vai fazer a reoxidação da ferredoxina, liberando um hidrogênio. De acordo com o produto final dessa via, se for ácido acético, a gente vai ter a produção de 4 mol de hidrogênio por mol de glicose. Já se for o ácido butírico, a gente vai dividir essa produção pela metade, gerando apenas 2 mols. Então a gente vê que o produto final ele vai interferir na produtividade dessa fermentação escura. Outra via de produção, que nesse caso são das bactérias do gênero Escherichia, é a via do ácido fórmico. O piruvato ele vai ser transformado em acetil-CoA na glicólise e vai formar esse ácido fórmico. Isso acontece quando o carregador de elétrons, que é o NAD+, ele não está disponível. Então, o ácido fórmico ele se torna um carregador de elétrons dessa reação. Então, para manter o equilíbrio redox da célula, esse esse ácido fórmico ele tem que se livrar desse ácido fórmico para poder descartar os elétrons que estão nele e assim poder permitir a reoxidação do NADH. Porque se você tiver muito ácido fórmico, vai ter uma carga negativa de elétrons muito grande dentro da célula. Então, você descartar esses elétrons formando hidrogênio e gás carbônico faz com que o NADH possa ser reoxidado e a via glicolítica possa ser recomeçada. Por fim, a maior produção que a gente consegue alcançar pela fermentação escura são 4 mols de hidrogênio por mol de glicose. Ele acaba sendo um pouquinho menor do que outros processos, porém, por ser um método que você consegue utilizar, como a Maria Clara falou, glicose residual, ele acaba tornando um processo mais sustentável. Então, a gente tem esse tal desse baixo rendimento e ele pode ser atenuado ainda mais se você tiver a produção de outros produtos metabólicos, como ácido lático e etanol. Então, a gente pode ver aqui do lado que a gente pode contornar essa produção baixa utilizando uma combinação da fermentação escura com a célula de eletrólise microbiana.
fazendo com que esses metabólitos sejam usados em outra via para formar mais hidrogênio. E a modulação dessas vias para que o ácido lático e o etanol, por exemplo, não sejam tão produzidos, vai aumentar a nossa produção e fazer a fermentação escura ser mais viável. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns outros métodos, que são a fotofermentação e os sistemas híbridos. Bom, começando com a fotofermentação, ela vai consistir na conversão de alguns ácidos orgânicos em hidrogênio, e essa conversão ela vai acontecer por meio de bactérias fotossintetizantes na presença de luz e também em condições anaeróbias. Algumas bactérias que fazem essa fotofermentação são bactérias sulfurosas, que vão degradar compostos à base de enxofre, e também bactérias não sulfurosas, que vão ser aquelas que irão degradar compostos à base de carbono. As principais bactérias que fazem esse processo de fotofermentação são as bactérias fotossintetizantes púrpuras não sulfurosas, também conhecidas como PNS. E aqui eu trouxe as 4 principais cepas de bactérias. Então, como eu falei, elas vão ser responsáveis por pegar aquela matéria carbônica e transformar em hidrogênio através da luz e também de uma enzima chamada nitrogenase. Os principais substratos que são utilizados nessa fotofermentação são o ácido acético, o ácido lático, o ácido málico, ácido butírico e também o ácido propiônico. Aqui também eu trouxe a equação de rendimento teórico, que vai variar de acordo com cada ácido que vai ser utilizado como fonte de substrato. E aqui é um panorama geral de como acontece esse processo bioquimicamente. Então, a gente tem o substrato, que é um ácido orgânico, ele vai ser degradado e vai ter a liberação de elétrons. Esses elétrons eles vão gerar um fluxo cíclico que irá produzir gradientes de próton na membrana, e esses prótons eles irão reduzir o NAD em NADH, vão fazer a síntese de biomassa e também vão auxiliar na produção de hidrogênio. Então, como eu falei, vai ter a conversão desse próton em gás hidrogênio por meio da nitrogenase. E é importante falar que é necessário que o meio seja ausente de oxigênio, porque o oxigênio é um inibidor irreversível da enzima nitrogenase. Além disso, o meio também deve estar ausente de nitrogênio, porque a nitrogenase ela tem uma preferência maior por nitrogênio do que hidrogênio. Então, quando tem a presença de nitrogênio, vai ter um desvio metabólico e a nitrogenase vai fazer a redução do nitrogênio em amônio. Falando agora um pouquinho sobre os sistemas híbridos, eles vão ser uma combinação do processo da fermentação escura juntamente com a fotofermentação. A principal vantagem desse sistema é que eles vão aumentar a produção de gás hidrogênio, visto que, como o Gabriel falou, na fermentação escura vai ter a produção de alguns intermediários de ácidos orgânicos. E esses ácidos orgânicos produzidos na fermentação escura, eles vão ser utilizados na fotofermentação como substrato, aumentando ainda mais a produção de gás hidrogênio. Por último, falando um pouquinho sobre de alguns processos de coleta e purificação que são gerados. Bom, então, durante a produção de gás hidrogênio, pode ocorrer a formação de alguns subprodutos indesejados, como sulfatos, óxidos de carbono e óxidos de hidrogênio. Então, vai ser necessário algumas etapas de purificação, que vai consistir na lavagem com solvente, a dissorção por oscilação de pressão, separação por membrana e criopurificação. Agora, sobre os desafios, vantagens e aplicações da produção do biohidrogênio. Bom, o biohidrogênio enfrenta diversas barreiras, tanto tecnológicas quanto econômicas, significativas. Entre elas, tem os seus elevados custos, que pode variar de 1,42 a 7,61 dólares por quilograma de produto, o que impede diretamente sua competitividade com os outros hidrogênios produzidos a partir da reforma de gás natural. Outro desafio é a sua
Estabilidade, já que durante alguns processos de sua produção, algumas enzimas podem ser inibidas pelo oxigênio, o que vai dificultar ainda mais a produção desse biohidrogênio. Entre elas também tem a sua purificação, já que durante a sua produção, o produto final não é o biohidrogênio puro. Então, esse processo de purificação encarece ainda mais a produção desse composto. Além disso, tem as etapas de armazenamento e transporte, que, por ser um gás de baixa densidade, é necessário que ele seja transportado ou armazenado sob alta pressão ou com ambientes criogênicos, o que vai demandar uma infraestrutura especializada e vai dificultar o uso desse produto. Como vantagem, o biohidrogênio tem que, além de ser uma fonte renovável e podendo utilizar resíduos agrícolas, resíduos florestais e microalgas, ele também, como já foi falado anteriormente, a sua combustão gera somente o vapor de água. E diferente dos outros combustíveis fósseis, que liberam dióxido de carbono, óxido de nitrogênio e material particulado, o que é levado como uma vantagem nesse produto. Além disso, ele possui uma diversidade de rotas de produção, como já foi falado anteriormente, a fotofermentação, a fermentação escura e a biofotólise, que pode fazer com que esse produto seja altamente adaptável, tanto em pequena escala como em grande. Além disso, é possível fazer a integração dele com resíduos de efluentes. Então, ele contribui como uma maneira sustentável de se utilizar esse produto. Entre suas aplicações, tem a geração de eletricidade por células de combustível, em que ele pode ser utilizado para abastecer carros adaptados. Como um exemplo prático, temos o Toyota Mirai, que ele circula em diversos países já, atualmente. Além disso, ele pode ser utilizado nas indústrias químicas, tanto para a produção de amônia como para a produção de biofertilizantes. Existem projetos atualmente em desenvolvimento que prevêem a integração da geração de energia a partir dos efluentes industriais urbanos, que já está sendo colocado em prática. Bom, agora eu vou apresentar um estudo de caso. Esse foi o artigo que selecionamos. Ele vai falar sobre a produção de biohidrogênio a partir de cofermentação de folhas caídas em lodo de esgoto. Bom, essa imagem ela representa um resumo geral abordado no artigo. Na introdução, ela destaca um estudo utilizando tanto lodo de esgoto quanto folhas caídas, eles são misturados em diferentes proporções, como mostra aqui na imagem, e com base em sólidos voláteis. Esses sólidos voláteis são partes orgânicas de um material que pode ser degradado por micro-organismo durante o processo de fermentação. E o objetivo dessa pesquisa é avaliar o efeito cinético da cofermentação de lodo de esgoto e de folhas caídas no processo da produção de biohidrogênio. A metodologia foi utilizada pela fermentação escura, como o Gabriel já explicou o processo. Esse processo dura em torno de mais ou menos de 48 horas. Ele vai avaliar o volume de biogás medido pelo deslocamento de água, vai ser analisado por cromatografia gasosa, e também foram avaliadas algumas as remoções de sólidos voláteis, e também a utilização de carboidratos foram avaliadas. Bom, nesse gráfico vai mostrar alguns resultados. Pode-se observar que a proporção de 20 para 80, de 20% de lodo e 80% de folha, teve o melhor resultado para a produção de biohidrogênio. No gráfico A, mostra a produção de biohidrogênio em função do tempo, enquanto o gráfico B vai mostrar o rendimento de cada proporção, e também ele mostra o efeito sinérgico, que obteve um rendimento de 42% superior à média ponderada das monofermentações. Utilizou-se essa fórmula embaixo para poder calcular a cinética. Essa cinética foi utilizada com o método do modelo Gompertz, que é uma equação matemática usada para descrever tanto o crescimento de populações diferentes de micro-organismos e também de produções de gases. Nesse gráfico aqui vai apresentar a remoção de sólidos voláteis,
e como podemos ver, o 20/80 obteve a maior proporção. E eles fizeram uma comparação do grupo controle. O grupo controle é 100% de lodo e, 100%, e o outro grupo controle é o 100% apenas folhas. E o que teve melhor proporção é o 20/80. E no gráfico B, ele utilizou a utilização de carboidratos. Aqui vamos ver a quantidade de metabólitos. Como podemos ver, o acetato ele é predominante na cofermentação, indicando fermentações do tipo acetato. E como podemos ver, o propianato ele tem uma quantidade melhor. Quanto menor a quantidade, isso faz com que a quantidade de de hidrogênio seja mais produzida ainda melhor do que os outros metabólitos. E aqui mostra a comunidade microbiana. Isso mostra como a influência da cofermentação na estrutura delas. Na primeira barra, na coluna, vai ser só apenas lodo, no do meio é a cofermentação, e a terceira é apenas folhas. Esse sistema de cofermentação de lodo e de folha, ele enriquece a estrutura da comunidade microbiana. Isso meio que faz deixar ainda mais eficiente, aumentando ainda mais a produção, melhorando ainda mais o efeito cinético da produção de hidrogênio, de biohidrogênio. Né? E para fechar, a descoberta principal é que a cofermentação na proporção 20/80, ela maximiza ainda mais o rendimento de biohidrogênio e, e diminui bastante a quantidade de resíduos. Em algumas aplicações, é solução sustentável para gestão de lodo e folhas, com produção de energia renovável. E esse é um trabalho que precisa ainda ser mais estudado por conta do custo-benefício, para tentar ser aplicado em escala industrial. De modo geral, a produção de biohidrogênio é importante por ser uma energia limpa. Ela utiliza micro-organismos para a geração de hidrogênio. É um processo promissor, mas ainda possui baixa produtividade, possui ainda mais altos custos, e o processo também precisa ter alguns desafios. Precisa de otimização, melhoria no meio de transporte, métodos de purificação mais eficientes, e é uma perspectiva futura, porque é um meio que é necessário, né? Com o avanço tecnológico, vão poder viabilizar ainda mais e mudar essa transição energética. Essas são nossas referências. Bom, gente, agora é hora de vocês fixarem o que aprenderam. Aqui está o código do jogo. O link vai ser disponibilizado no Teams. Bom, boa sorte e obrigada pela atenção.